Olá, peregrinos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Trilhas. Hoje eu tô aqui toda arrumada porque o que a gente faz na quarentena? A gente se arruma e não sai de casa. A gente planeja a peregrinação e não faz. Mas tudo bem, é muito bom colocar os sonhos ali no papel e é sobre isso que eu tô aqui para falar nesse vídeo. Eu fiz uma lista de 5 peregrinações que você pode realizar aqui no Brasil. A gente não precisa sair, não precisa ir para Santiago de Compostela ainda para viver essa experiência. Então se liga que depois da vinheta, você, nós vamos sonhar sobre como peregrinar em 2021. Por que fazer uma peregrinação no Brasil? Bom, eu acho que a pandemia já vai dificultar aí as nossas viagens internacionais e estamos nesse cenário incerto. Mas, na verdade, eu acredito que isso é uma oportunidade de conhecer o que o nosso país, esse imenso Brasilzão, tem para oferecer. E foi pesquisando que eu encontrei 5 caminhos que eu quero contar aqui para vocês que ficam no Brasil. Alguns deles eu não peregrinei, mas a gente vai aqui descobrir juntos. O primeiro é o Caminho da Luz. Ele tem início na cidade de Tombos, Minas Gerais, e leva esse nome, Caminho da Luz, por conta dos fragmentos de cristais que são encontrados ali no trajeto e que o peregrino caminha sobre um chão brilhante. Olha que bacana! E esse trajeto tem em torno de 200 quilômetros e também é organizado por uma associação. Ou seja, o peregrino ele vai ter a credencial, vai ter os pontos de apoio e os lugares para ir carimbando os trechos percorridos. No final, ele também ganha um certificado, mas muito mais legal que isso é que o peregrino ele vai se banhar em cachoeiras durante o trajeto. Ele vai passar por fazendas super antigas e também vai desfrutar da hospitalidade mineira e da cozinha, né, que a gente nem precisa comentar. E também o bacana é que no final dessa peregrinação, o caminhante ele pode ir e fazer o Pico da Bandeira, sim, subir até o topo de um dos pontos mais altos aqui do nosso país. O segundo é o Caminho das Missões. Esse eu não conheço, ele fica no Rio Grande do Sul e é famoso aí por uma mistura de religião, misticismo e história. Ele trata-se de caminhos que foram percorridos por missionários jesuítas que estavam ali na função de catequizar os índios guaranis. O caminho ele passa por 26 cidades e pode ser feito de várias formas, chegando até municípios na divisa com a Argentina e com o Paraguai. Ao todo são 180 quilômetros que passam ali por ruínas históricas, por forte influência indígena e sítios arqueológicos. Eu acredito que essa deve ser uma rota repleta de intensa contemplação, reflexão e conhecimento da história do nosso país. O terceiro, se você não souber desse, é porque você não está inscrito nesse canal, ainda não deu o joinha aqui nesse vídeo, então vai lá, se inscreve, dá o joinha aqui. E o terceiro é o Caminho da Fé. Eu falo isso porque o Caminho da Fé tem uma história muito importante na minha vida. Eu já percorri ele 5 vezes e muitas guiando os grupos, né? Porque a gente organiza os grupos de peregrinação pelo Caminho da Fé. É um trajeto que passa pelo interior de Minas Gerais, pelo interior de São Paulo, pela Serra da Mantiqueira. E ele é assim, de uma riqueza muito grande. São, dependendo do ramal que você escolher de saída, mas o ramal principal, que é de Águas da Prata, são 318 quilômetros que podem ser percorridos ali em média em 12 dias, tá? E o destino final é a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida e o peregrino com certeza vai desfrutar muito da culinária, da riqueza cultural e muito da generosidade do espírito peregrino. O quarto é o Caminho de Caravaggio, também localizado no Rio Grande do Sul. Esse eu tô assim no top da minha lista, é o próximo que eu quero fazer, eu tô doida, super curiosa. Se você já fez algum desses caminhos até aqui, coloca a hashtag Karina, eu já fiz e me conta qual foi o seu favorito, tá bom? Esse de Caravaggio, como eu disse, é lá no Rio Grande do Sul. Ele possui ali cerca de 200 quilômetros e pode ser percorrido em torno de 7 a 8 dias. A altimetria é um dos grandes desafios desse trajeto, além também da riqueza cultural que existe ali e do acolhimento dos pontos de apoio do peregrino. Nesse trajeto, o peregrino também vai ter ali a credencial do peregrino, nos pontos de apoio ele também vai encontrar os carimbos e ao final ele vai ter o certificado.
Dizem que nesse trajeto o peregrino ele vai encontrar muito de riqueza natural, então a natureza ali é super exuberante, bem preservada. Ele também vai encontrar muita generosidade nos pontos de apoio que recebem ali o peregrino como se fosse parte da família. A culinária dizem também que é muito boa, eu tô doida para experimentar. E também o peregrino vai passar ali por obras, né, construções antigas que contam histórias de imigrantes aqui no Brasil. Então está na lista ali e é aqui o quarto caminho que eu tenho para vocês. O quinto caminho é o caminho da Cora Coralina. Sim, é um trajeto inspirado na poetisa brasileira Cora Coralina. Ele fica em Goiás e passa por municípios do interior do estado e dizem que em cada trecho você vai relembrando, trazendo um pouco dos locais e da essência ali que inspirou as poesias de Cora Coralina. É um trajeto que tem trechos de trekking, então ele é bem desafiador, mas ele pode ser percorrido nos seus 300 quilômetros em torno de 12 a 14 dias. Ele é um trecho que pode ser percorrido não só a pé, mas também de bike. Então, se tem algum ciclista aqui planejando uma nova peregrinação, já coloca o caminho de Cora Coralina aí na lista. Bom, esses foram os 5 caminhos que eu tinha para trazer aqui para vocês. Conta pra mim qual deles você ficou com vontade de fazer. E lembrando que para realizar uma peregrinação, a gente precisa revisar alguns pontos. Quais são? O primeiro é encontrar o seu propósito. Por que afinal você está fazendo essa peregrinação? O segundo é descobrir conhecimento, informações ali sobre o trajeto que você vai percorrer. É importante ter prudência nesse processo e entender e se preparar para essa jornada. O terceiro é decidir se vai fazer isso de forma independente ou se vai contratar uma empresa, alguém que organize ali a logística para você e deixar preparada ali a sua habilidade física e também todo o seu equipamento. E o quinto é fazer o seu credenciamento com a associação responsável. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha motivado ali você a traçar novos planos para 2021 repletos de novas peregrinações. Se você está pensando em fazer o caminho da fé, eu já vou deixar aqui também, porque a gente organizou um guia completo com tudo que você precisa saber para realizar o caminho de forma independente. Mas se você não quiser fazer isso, entre em contato com a gente que também liberamos a agenda aí dos nossos grupos para 2021. Se inscreve aqui nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Do mais, agora eu vou fazer o quê? Vou tirar essa maquiagem, né? Porque a gente tá em casa. Mas eu vou continuar planejando as peregrinações e contando aqui pra vocês tudo que tá passando na minha cabeça, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.